Então, assim, eu fui fazer esse curso na Sociedade Brasileira de Cardiologia e, Thaís, assim, foi muito emocionante porque, assim, eles sabiam, obviamente, da minha história, né? Quando eu me inscrevi no curso, eles sabiam. E aí eu vi um dos instrutores deu um depoimento super emocionado porque ele falou assim, olha, você aqui aprendendo conosco, você, enfim, só nos motiva a ensinar a mais pessoas, porque você é realmente a prova viva de que o que a gente ensina efetivamente funciona, né? Boa noite para todo mundo, boa noite, Cris, falando diretamente da França, de Paris. Então, até eu queria falar para todo mundo porque que a gente marcou às 6, né? Meu horário normal de fazer live é às 8, porque eu acho que o pessoal já conseguiu parar de trabalhar, seja no home office, ou chegar em casa, já botou o filho para jantar ali, já se organizou, mas hoje o Cris está 5 horas na nossa frente, então lá já são 11 horas, o coitado já vai dormir tarde por nossa causa. Então foi o que eu consegui convencê-lo, de 6 horas, o horário mais tarde possível. Queria pedir para todo mundo que está aqui assistindo a gente, para mandar aí o aviãozinho, para quem vocês acharem que é bacana assistir essa live hoje, mas vai ficar gravada, porque eu sei que vai todo mundo querer ver depois de novo, vai mandar para alguém, e o pessoal, os nossos amigos mesmo, né, Cris, que não vão poder estar esse horário participando. E aí assim, eu queria falar também, por enquanto só eu tô falando, tá, gente? Só eu que tô falando, porque eu quero introduzir aqui para ele falar muito. Eu sou assim, Cris. Mas é porque, assim, eu preciso explicar o contexto da coisa, né? Eu sou fã dele, como eu falei. Eu não sei, outro dia, foi ontem, anteontem, eu tava falando com a Maria Paula, que deve estar aí, ou chegando por aí já já. Falei, Maria Paula, foi você que me falou dele? Eu já não lembro mais quem me falou de você logo depois. Ela acabou de entrar. Maria Paula, estamos falando de você, amiga. Olha, a cervejinha aí, ó. Ela tá botando coraçãozinho. Eu não sei exatamente, eu acho que foi Maria Paula que me falou de você, mas como a gente tem tantos amigos em comum, eu não lembro quem foi que me contou primeiramente da sua história, e aí eu lembro que eu comecei a vasculhar essa vida, né, querer saber da história, do livro, então foi depois do ocorrido, que a gente vai falar hoje, né, e aí, desde então, eu te sigo nas redes sociais, fala, baby. E aí eu te sigo nas redes sociais, e aí eu comecei a acompanhar a tua história. Andei vendo umas lives suas, né? Porque esse momento que a gente está passando, a gente aproxima. Eu acho muito legal, porque aproxima muito as pessoas, essa história da live. E aí eu queria contar isso para as pessoas. Gente, nós não somos best friends, não, tá? O que eu sei dele é porque eu investigo a vida das pessoas. Eu sou aquela stalker mesmo. E temos amigos em comum. E aí a minha motivação de ter chamado o Cris para falar com a gente é porque eu tô sempre trabalhando aqui na minha audiência, Cris, só para você entender aí o contexto. Eu fui uma pessoa que em algum momento da minha vida, assim, não cuidei tanto da minha saúde, tive uma reviravolta, né? Hoje em dia sou um exemplo de superação. E aí eu trago isso para outros ambientes, né? O ambiente também profissional, encorajando, empoderando as pessoas a tomarem decisões nas suas vidas, enfim, tem um conteúdo aí bem legal para transição de carreira, empreendedorismo, e assim, essa história para mim é uma história de superação, né, de transformação, e fora que tem uma pimentada maior aí, quando a gente vai contar a história para deixar o pessoal curioso, mas tem toda uma mística aí na história que eu acho importante, e alguns ensinamentos, alguns insights para nossa vida pessoal, né, para o jeito de levar a vida, para o mindset mesmo, que eu acho que é isso que vai ser bacana, terminar esse ciclo aí de 2 meses de live, Cris. Eu tô fazendo toda segunda-feira, há 2 meses, hoje eu acho que é a 9ª, se não me engano. 9ª semana seguida, às segundas, trazendo sempre um convidado especial como você. E eu tô amando que você seja o último, porque eu acho que a gente vai fechar com chave de ouro aqui. Que responsabilidade! Porra! Mas você vai... É um bate-papo, né? Tô super assim, ó, sentada na minha mesinha aqui, no meu escritório, mas
vai ser gostoso. E aí queria que você começasse a falar do começo, assim, que até para pontuar bem, ele falou para mim, gente, não vamos confundir as coisas e vamos pontuar bem. O que a gente vai falar, que tá todo mundo curioso, para saber da morte súbita, da corrida e tal, não tem nada a ver, são 2 momentos na vida, né, Cris? Começa a contar aí. Você era uma pessoa que nem eu, que trabalhava no mundo corporativo, trabalhava muito, tinha uma vida estressante, estava um pouco acima do peso, né? Eu morei na França, né? Eu tô morando na França agora, desde o ano passado, mas eu morei na França entre 2004 e 2007. E aí, quando eu voltei pro Brasil, Thaís, em 2007... Era a época da Vale? Não, trabalhava na Michelin. Ah, na Michelin. Ah, claro. Com Paulinho Danini até e tal. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei pro Brasil, eu me dei conta de que eu estava acima do peso. Principalmente porque, enfim, na França, a gente tem as estações são muito mais marcadas, então tem essa cultura tão, né, do esporte, do corpo que tem no Brasil. E aí eu me dei conta de que eu estava acima do peso e com o objetivo de perda de peso, para justamente ter mais saúde, eu procurei a corrida como forma de perda de peso. E aí eu comecei a correr em 2007. Logo a minha primeira prova, eu me lembro disso, foi uma prova de 10 quilômetros. Óbvio que eu fiz treinos mais curtos, mas a primeira prova foi de 10K. E eu fiquei apaixonado pela corrida. Então, assim, eu perdi os quilos que estavam me incomodando e nunca mais larguei a corrida. E aí eu fui nessa corrida de 2007 até 2015, quando aconteceu o evento da morte súbita. Né? E assim, outra coisa importante, Thaís, de dizer é o seguinte, muita gente falou, né, que as pessoas diziam assim, tá vendo por que eu não faço uma meia maratona? O cara correu com a morte súbita. Então, assim, é muito importante a gente falar isso, que na realidade não teve nenhuma relação entre excesso de esforço e o evento da morte. Sabe? Isso absolutamente é errado falar isso, porque não foi isso que ocasionou a morte súbita. E aí o que aconteceu é que eu saí para correr uma prova, era mais uma meia maratona, eu já tinha feito várias, já tinha feito quase 20 meias maratonas, né, entre 2008 e 2015. E aí, nessa meia maratona... Então, eu estava super preparado, né? Não era uma questão de falta de preparação, de nada disso. Não era um desafio. E aí, eu me lembro que no quilômetro 17 era uma prova que fazia Recreio dos Bandeirantes, São Conrado. E essa prova, ela é majoritariamente plana, né? Porque você corre a Orla da Barra inteira, né? São 16 quilômetros em linha reta. E aí, quando você chega no quebra-mar da Barra da Tijuca, você faz a curva e começa a subir o elevado do Juá para terminar a prova em São Conrado. E aí... Passa pelo túnel, né? Vai por dentro do túnel. Na realidade, você passa o primeiro túnel, passa o elevado do Juá e passa o segundo túnel, chega em São Conrado. E aí, antes do túnel, que era a subida do elevado, tinha uma placa do quilômetro 17. E nessa placa do quilômetro 17, eu parei de correr. Porque eu estava sentindo a frequência cardíaca muito elevada. Estava um dia muito quente. E teve a história que você não estava com um frequencímetro, né? Não. Isso é outro recado bacana. Isso me chamou muita atenção. Isso é um recado muito bacana para deixar para as pessoas, porque quando você tem um evento como o que eu tive, quer dizer, os médicos, eles iniciam uma corrida contra o tempo para tentar identificar a causa do evento, né? Para tratar a causa do evento. E aí podem ser várias causas, né? Pode ser um problema estrutural no coração, pode ser uma arritmia, pode ser um entupimento de uma artéria. Mas o importante é os médicos saberem essa informação adicional de a quanto foi a frequência cardíaca que ocasionou o evento da morte súbita. No meu caso, não tinha. Então, óbvio, um log, né? E não tinha o log do frequencímetro. Eu não preciso nem dizer que depois do evento eu só corro qualquer treino, qualquer prova com frequencímetro. E assim, isso é super importante, porque essa medida é uma medida de controle até do próprio corredor, né? Assim, acompanhar a frequência cardíaca e assim, quando você observar uma elevação anormal, né, você obviamente vai parar de correr, ou você vai diminuir o ritmo, coisa que eu não fiz. Foi uma questão fisiológica. Eu senti o coração muito acelerado, parei de correr. Bom, enfim, e aí no quilômetro
17 eu parei de correr, fui alternando entre caminhada e corrida. Quando me recuperava, eu voltava a correr. E no quilômetro 19 foi a última lembrança que eu tive de levar a mão ao peito, porque o coração estava acelerado, muito acelerado de novo, e eu caí sem vida. E aí foram os 16 minutos que eu fiquei sem vida, que foi o tempo que o doutor Bruno Bussardi, que estava correndo a prova, chegou, ficou o quadro. Eu fico nervosa toda vez que você conta essa parte assim, por mais que a gente sabe que você tá aqui, tá tudo bem, mas eu fico nervosa. Porque olha só para recapitular aqui então, você estava no quilômetro 19, uma meia maratona são 21. Você já tinha feito 90 e tantos % da prova, você estava quase acabando. Exatamente. A parte mais difícil, inclusive, você já tinha feito. Que era a subida do Joá. Tudo que é o pior, você já tinha passado. Teoricamente, era aquela fase assim de vou relaxar, tô chegando. Exatamente. Porque, deixa eu até fazer uma parte aqui. Eu corro. Agora não tô correndo agora, né, em casa, não tô, quarentena e tal, mas eu comecei a correr, a minha história, Cris, eu não te contei ainda tanto, né? A gente não teve essa oportunidade, mas eu comecei a correr depois de uma lesão. Eu nunca corri na minha vida, eu faço academia desde os 14 anos, né, entre idas e vindas, né, entre engordar e emagrecer, que já aconteceu, isso aí é a minha história aí, para quem quiser saber, tá lá no meu destaque, hoje é o dia do Cris, hoje não é minha história aqui, mas eu cheguei, Cris, eu pesava 50 quilos, eu tenho 1,58 m, eu tenho agora 38 anos, e eu cheguei a 75 quilos, eu pesei 50% a mais do peso normal para eu pesar, eu cheguei a 75 quilos, então assim, foi muito. E eu tive uma lesão que também, assim, eu sempre falo para as pessoas, não teve nada a ver com o fato de eu estar acima do peso, mas eu tive uma lesão num pula-pula, uma besteira, uma brincadeira de churrasco da galera dos blocos, o pessoal que está aqui de bloco vai lembrar. E eu fiquei griladaça com isso. Quando eu voltei, né, de fisioterapia, de tudo isso, eu comecei a correr. Então, olha só, precisei de uma lesão para começar a correr. Mais diferente de você, por isso que eu quis te interromper rapidamente, eu ainda acho que eu não vou fazer nunca uma meia maratona, uma maratona, porque eu não treino para isso, eu não tenho esse objetivo. Apesar de que o personal do meu pai vive dizendo que eu tô pronta para fazer, porque ele diz que eu tenho cabeça para fazer, que ele fala, preparação de menos. O mais importante você tem a cabeça de meia maratona. E ele fala que é uma preparação muito psicológica, né? E que o treino aí seria, óbvio, tem que fazer. Você tinha preparação psicológica, você tinha o treino, você estava no seu peso, você já tinha feito N maratona, você já tinha feito nessa meia maratona, você já tinha feito 90 e tantos % do caminho, e aí você caiu duro, assim, caiu. Puf, é o que você lembra. Você lembra, de repente, não lembra mais. Morto. Na realidade, assim, tudo que eu conto, Thaís, assim, obviamente hoje aqui, nas entrevistas, no livro que eu acabei escrevendo, eu conto situações que me foram narradas pelas pessoas que participaram do meu salvamento. Que estavam... Uhum. E você também fala que você estava correndo sozinho, né? Conta essa história, que eu acho legal. Isso também é uma coisa muito bacana de dizer, porque é o seguinte, todas essas provas que eu fiz entre 2007 e 2015, e a gente está falando aí de 8 anos de provas, né? Eu não tenho nenhuma lembrança de ter feito uma prova sozinho. De ter saído assim, vou escrever, vou fazer sozinho. Eu sempre ia, pelo menos, com alguém, ou mais de uma pessoa. E aí... Um grupo de amigos que vai correr junto, vai cumprir a prova junto. Combinar, vamos se inscrever nessa prova, vamos. Mas, e seria o mesmo caso nesta meia maratona de 2015. Só que aconteceu, a amiga que tinha se inscrito comigo, ela, assim, 2 dias antes da entrega dos kits, ou na véspera, ela me entrou em contato comigo e falou assim, Cris, eu não vou correr, porque eu não treinei o suficiente, eu não estou me sentindo preparada, e eu fiquei gripada essa semana e não vai rolar. Por precaução, ela preferiu não correr. E eu me lembro que eu até fiquei chateado, eu falei, pô, mas... forcei um pouco a barra dela, né, que eu falei, olha, vamos correr, porque... a gente não está preocupado com o tempo, né? Com o pace. Então, assim, eu vou no seu ganhar, né? Assim, a gente vai no ritmo devagar e tal. Ela falou assim, não. Eu passei a inscrição para uma outra amiga nossa em comum. E ela falou assim, você combina com ela e vocês vão. Só que essa outra amiga, ela corria muito mais lento do que eu. Então eu falei assim, bom, ok, a gente pode até largar junto, mas a gente não vai fazer a prova juntos.
Mas além disso, a gente não conseguiu nem largar juntos, porque ela se atrasou para a largada, e aí eu larguei sem ela, né? Eu fui sozinho. E aí o que eu costumo dizer é que na única corrida que eu achei que eu estava sozinho, eu nunca estive tão bem acompanhado. Né? Porque, isso é maravilhoso. Inclusive, essa amiga que acabou não indo, a história que eu acabei de contar, ela diz o seguinte, ela fala, Cris, talvez, se eu estivesse correndo com você, eu estaria do seu lado quando você teve a morte súbita, eu ia parar, obviamente, para te acudir, e talvez o Bruno não parasse. Que vinha logo atrás. Isso, talvez ele não fosse parar, a gente não sabe, né? Se ele ia não parar ia ou se ligar, não sei. Mas, assim, na realidade, quando ele parou, ele parou porque eu estava ali, entendeu? Sendo atendido por pessoas que ele viu que eram leigas, né? Eu não sei se de repente tivesse ela correndo comigo, ela ia imediatamente me acudir, me socorrer. Então, assim, o fato de eu estar sozinho também, talvez tenha sido um elemento importante para que ele parasse e coordenasse todo o processo de salvamento, né? Que acabou... Com certeza, o Gustavo... exatamente. Não, é só por isso que a gente está fazendo essa live hoje. A gente pode rir, graças a Deus. Eu até quando eu estava convidando alguns amigos para participarem da live hoje, aí um amigo meu estava contando, não, porque teve aí ele, como é que você vai fazer live com ele? Que horror! Aí eu, não, calma, a história é uma história boa. Por isso que... Exatamente. Tô trazendo um pouco de alegria aqui, gente. O tema não é para ser pesado, pelo contrário, foi pesado. O Gustavo tá até falando isso aqui, ó. Gustavo, seu amigo, tá falando, não gosto nem de lembrar desse período. Fiquei tenso demais com o meu querido, mas saiu dessa com excelência. Graças a Deus, é isso que a gente tem que celebrar aqui, a vida, né? A gente tá celebrando a vida aqui nessa live. Aí conta, aí como é que foi o salvamento, como é que foi a história, porque é isso que a galera quer saber ali. Você apagou, você caiu duro e parou de... Aí você não lembra, só o que você vai contar agora são as narrações das pessoas. E aí, na realidade, o que aconteceu? O Dr. Bruno Bussadi, que é um médico cardiologista que estava correndo a prova, ele estava pouco atrás de mim. Quando ele me viu caído, ele parou o cronômetro dele. É por isso que ficou essa história dos 16 minutos, porque ele parou o cronômetro dele, ele baixou para me acudir. E aí, o que ele fez? Como ele é médico, ele botou a mão na minha jugular, ele não viu o batimento cardíaco, ele botou a mão no meu pulso, não viu o batimento, e botou a mão na minha virilha. Em nenhum dos 3 pontos ele encontrou batimento cardíaco. Não achava. E aí ele falou assim, olha, as pessoas estavam ali, ele falou assim, para tudo, porque a gente tem que fazer a massagem cardíaca, porque ele está sem batimento, ele está sem coração. Excelente. Esse tema da massagem cardíaca, até o Projeto Salve está aqui com a gente. O Célio também, que está falando, o Célio Azevedo, que estava lá e passou, e você estava recebendo a massagem cardíaca. Então, assim, é tão importante. O que você fala pra gente até sobre isso, assim, aproveitando já esse momento? Faz uma propaganda da história da massagem cardíaca aí, porque eu sempre fui, como eu trabalhei em multinacionais, sempre tem a história da brigada de emergência, né? Quem é o funcionário que quer ser da CIPA, o quer ser brigadista mesmo, quer fazer curso. Eu já fiz curso no bombeiro, eu sempre fiz curso na Petrobras, então era muita coisa que tinha que fazer, porque é o tamanho do prédio, né, da estrutura da empresa, e eu sempre achei fantástico pelo fato da gente aprender pra gente, pra nossa vida. Claro. Então conta isso aí. Thaís, olha só, eu virei um garoto propaganda de massagem cardíaca. Porque quando eu estava no quarto do hospital, eu tomei 2 decisões, eu fiquei 5 dias no hospital, né? Eu tomei 2 decisões ali nesse intervalo de 5 dias. A primeira decisão, eu disse para os médicos, eu falei assim, olha, eu não sabia se era possível, mas eu falei assim, se for possível, eu quero aprender a fazer massagem cardíaca. E aí eu descobri que existe um treinamento específico, que se chama TECA-L, esse L é de leigo, né, para pessoas que não são da área médica, é treinamento... Que é o que o Projeto Salve está falando aqui, ressaltando que não há necessidade de ser da área da saúde, Exatamente. Né? Exatamente. Vou falar já do Projeto Salve, que eu sou fã, é um projeto lá em Aracaju, é um projeto que ensina exatamente isso, ensina as pessoas que não são da área médica a realizarem a massagem cardíaca. Eu tive alegria, grande felicidade de ir a Aracaju, onde eu fiz uma palestra, fiz o lançamento do meu livro lá, com a equipe da Lívia, do Lívia Team. E aí, na ocasião, eu conheci o pessoal do Projeto Salve e foi uma alegria, porque foi exatamente no final de semana do Dia Mundial da Reanimação Cardíaca. E eles estavam fazendo 2 ações em 2 shoppings lá de Aracaju e eu pude ir nos 2 eventos lá para poder... Você era a prova viva, né, da importância disso. Para as pessoas verem o seguinte, escuta, isso que vocês estão aprendendo aqui funciona, né?
eu tô salvo graças à massagem cardíaca que foi realizada. Então, assim, assim que eu foi possível, eu fui fazer um curso de massagem cardíaca, eu fiz com meu pai até. Uhum. Que legal. Na sociedade. Meu pai tá aqui na live. Pai, oi, oi, oi. A minha família sempre assiste minhas lives. A sua família também, porque outro dia eu tava lá, tava todo mundo da sua família. Então, assim, eu fui fazer esse curso na Sociedade Brasileira de Cardiologia. E, Thaís, assim, foi muito emocionante, porque, assim, eles sabiam, obviamente, da minha história, né? Quando eu me inscrevi no curso, eles sabiam. E aí, eu vi um dos instrutores deu um depoimento super emocionado, porque ele falou assim, olha, você aqui aprendendo conosco, você, enfim, só nos motiva a ensinar a mais pessoas, porque você é realmente a prova viva de que o que a gente ensina efetivamente funciona, né? E, então, assim, foi muito emocionante. Aí depois eu fiz... Funciona e o quanto é necessário, que a gente não percebe. Exato. Você vê, era uma corrida. E aí, assim... E olha só, até me corrige se eu tiver errada, porque assim, eu frequento ambiente de academia, tô correndo lá na esteira e tal. Eu não vou achar que as pessoas que estão ali estão realmente interessadas em saber sobre saúde. Elas estão... Algumas sim, mas outras estão preocupadas com a estética, enfim, resolver o problema delas que é ir ali, fazer o exercício e pronto, ir embora. Me corrigir se eu estiver errada, mas num ambiente onde as pessoas correm uma meia maratona, uma maratona, já são pessoas que têm uma cabeça um pouco mais preparada, talvez, para lidar com conceitos mais profundos sobre saúde, uma preocupação maior. Você vê, até tem... A gente imagina que as pessoas investiram dinheiro, por exemplo, em um frequencímetro. No caso disso, você estava sem, mas as pessoas partem do princípio que ali já são pessoas que já monitoram a saúde, que estão... Né? E mesmo assim, como foi importante ter o Dr. Bruno ali chegando atrás, né? Porque as pessoas não estariam prontas para fazer o que você precisava que fizesse naquele momento, que era a massagem cardíaca. Agora, Thaís, assim, para finalizar esse capítulo, né, da massagem cardíaca, eu até deixo um convite aqui para você, para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu participei de uma campanha chamada Amigos pelo Coração. Então, assim, se vocês procurarem na internet, eles reuniram 3 ou 4 histórias de pessoas que, como eu, foram salvas através da massagem cardíaca. Então, o objetivo dessa campanha é justamente conscientizar as pessoas, principalmente as pessoas na área, que não são da área médica, né? Porque na área médica faz parte do protocolo, sobre a importância de aprender isso. Por quê? Porque qualquer pessoa, qualquer um de nós, eu, você e alguém, as pessoas que estão aqui, qualquer, no nosso prédio, no nosso trabalho, na rua, a gente pode ter um evento de parada cardíaca ou morte súbita, que é a mesma coisa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, assim, se a gente presencia isso e a gente pode fazer a diferença e salvar a vida de alguém, é muito melhor do que o sentimento de impotência e a gente não saber fazer e a pessoa morrer do nosso lado, né? Então, assim, essa é uma campanha muito bacana. Com certeza. É uma campanha com... Eu tenho o meu depoimento de outras pessoas, histórias lindas também, de pessoas que fizeram a diferença e que salvaram a vida de outros. Amigos pelo Coração. E é uma campanha muito bonita. E eu deixo o convite aqui para quem não sabe aprender a fazer isso, porque é o tipo de treinamento que a gente precisa ter, mas a gente não dá. Eu acho que, assim, no Brasil... Também, você agora está morando na França, eu já morei nos Estados Unidos também, eu fiz high school nos Estados Unidos, e bem naquela época das bombas lá, das high schools, no final dos anos 90 ali. O brasileiro, a gente é criado, né, quando criança, adolescente, a gente não é ensinado, assim, na escola, a gente não... Né, por isso até que eu brinco, o dia que eu não tenho filhos ainda, eu quero botar meu filho no escoteiro, sabe? Porque, assim, a gente precisa aprender algumas coisas para ser um ser humano mais bem preparado para algumas situações, e a gente, infelizmente, né, assim, tem outras questões aí envolvidas, mas a gente não aprende isso na escola. As famílias não necessariamente ensinam isso para os filhos. Eu sou filha de militar, Cris, então, assim, desde muito pequena, eu sou instruída a estar tranquila num ambiente, por exemplo, de superlotação. Eu até falei, porque fez 70 anos no Maracanã, né? Eu ia com 3 anos de idade, 4 anos de idade, pro Maracanã superlotado, mas assim, meu pai e minha mãe fizeram uma catequese comigo, com a minha irmã, de como se comportar, saída de emergência. Quando eu comecei a frequentar a Lapa, no Rio, eu olhava ali naqueles casarões antigos onde era a saída de emergência. Então a gente tem que se preparar como ser humano e preparar os nossos filhos
porque a gente não sabe se é alguém dentro da nossa casa, como você falou, no prédio, nossa escola, e a gente pode ser aquele que vai ajudar a resolver uma situação, né? Ou a gente pode ser mais um passivo que não consegue fazer nada, simplesmente porque a gente não se preparou para esse momento, né? E outra coisa importante, só para concluir, porque na realidade, assim, a massagem cardíaca sozinha, ela não é suficiente. Você precisa complementar o atendimento com o choque do desfibrilador externo. Que aí você foi para o hospital, conta. Não, na realidade, assim, o desfibrilador externo foi utilizado no asfalto ainda. Porque chegou a ser lá? Isso eu não sabia. A UTI móvel da prova chegou... Da prova. Chegou com uma ambulância, chegou com o desfibrilador, o doutor Bruno usou. E, na realidade, assim, ele aplicou o primeiro choque, eu não voltei à vida. E aí, naquele momento, até ele relata, dizendo que algumas pessoas deram um tapinha no ombro dele, dizendo assim, olha, infelizmente foi uma fatalidade, desiste, ele está morto. E aí ele disse que não ignorou, ele continuou a fazer a massagem, aplicou o segundo choque, e no segundo choque eu reagi e voltei à vida. Então, assim, eu contei isso... Uau! E isso levou os 16 minutos. Exatamente, exatamente. E assim, eu contei Deus. Esse desfecho, Thaís, porque é o seguinte, eu comparo a realidade que eu vejo aqui em Paris com a realidade que eu vivi, né, a maior parte da minha vida no Brasil. Infelizmente, você ainda tem muito poucos desfibriladores à disposição das pessoas no Brasil. Você tropeça por aqui na França. Entendeu? Você vê desfibrilador nos supermercados, nos shoppings, no meio da rua, nos pontos turísticos. Assim, você tropeça em desfibrilador aqui. Entendeu? Você encontra assim do lado de bicicleta no meio da rua. E isso no Brasil é difícil encontrar. Né? Quando você encontra desfibrilador, o pessoal do Projeto Salve aqui vai concordar comigo. Infelizmente, por exemplo, academias. Parece que é obrigatório você ter um desfibrilador numa academia no Brasil. Muitas vezes, Thaís, o desfibrilador está dentro do armário fechado à chave. Isso não adianta nada. E numa caixa que ninguém nunca nem abriu, nem testou para ver se funciona. Não pode né? no armário. Não sabe usar. Ele tem que estar do lado de fora, ele tem que estar num lugar visível, Nossa, acessível. Você está falando realmente. Porque, olha só, a minha atenção, como é que a gente né? A minha atenção, como eu te falei, pela minha história de vida, eu olho muito equipamento de incêndio. Eu olho muito equipamento de brigada, sabe? Eu tô sempre antenada. Eu sei quando eu chego num lugar e o lugar não tá bem preparado. Eu já fiz denúncia. Pô, então, nossa senhora. Então, assim, eu sou essa pessoa que consigo olhar isso. E você, pela tua história de vida, você olha para a questão dos desfibriladores. E eu nunca realmente me atentei para isso aqui. Até porque eu não sou da área da saúde. Claro. Como eu te falei, é uma questão de preparação minha. Para o que eu fui preparada, eu consigo olhar. Para o que eu não fui, eu não consigo nem ter esse foco. Eu queria só fazer uma interrupção. Eu estou muito feliz que a Fernanda Venturini, gente, está aqui na nossa live. Eu falei com ela hoje de tarde. Eu chamei, ela também é amiga de amigos. E eu falei, participa dessa live que eu acho que você vai gostar. Que bom que você está aqui, Fernanda. E ela está falando que quer aprender a fazer a massagem. Que bom, muito bom. Estou muito lisonjeada, Fernanda, que você está aqui. Você é fantástica. Mas vamos lá, continua contando que a gente quer saber mais. Não, e aí eu fui Conta aí o desenrolar dessa história. Aí eu fui levado para o hospital, numa ambulância, e assim, aí algumas coisas, Thaís, eu acabei relatando no livro que eu escrevi, né? Eu escrevi um livro chamado KM19, onde caí e levantei para recomeçar. E aí, dentro da ambulância, porque você imagina o seguinte, quando eu caí no asfalto, eu caí sem absolutamente nenhuma proteção das mãos. Porque o meu coração parou e eu caí. As pessoas que relatam a minha queda disseram que eu caí, que eu parecia um tronco de árvore caindo. Né? Quando você passa a serra elétrica. Uma jaca que a gente brinca aqui. Um tronco de árvore. Porque, para você ter uma ideia, eu quebrei os dentes frontais. Porque eu fui com a boca no asfalto. Sério? Você vê isso, eu não tinha ouvido em nenhuma live, nem sabia nas suas redes sociais. Eu precisaria ter o livro. Gente, eu não li o livro. Eu falei pra ele, hoje eu vou tomar vergonha na cara, hoje eu vou comprar o livro na Amazon quando a gente desligar essa live. Porque eu não li esses detalhes, e só tem no livro. Gente, comprem o livro. Os dentes que vocês estão vendo aqui foram refeitos. Uau! Meu Deus, né? Eu não queria dizer, não é mesmo? Bom, enfim, aí assim, Thaís, eu conto isso porque, assim, é o que você falou agora há pouco, né? Hoje a gente conta com muito humor, muita leveza hoje. Mas, obviamente, que assim, na hora do calor da emoção ali, enquanto você não sabe o que está acontecendo, e o curioso foi o seguinte, quando eu abri os olhos, você imagina a cena,
eu estava correndo com um short de lycra, uma meia de compressão de corrida, com a camiseta da corrida, com o número do peito, óculos de sol, viseira e com música. E aí, quando eu caí, né, o óculos foi para um lado, a música foi para o outro. E aí o Bruno, naquele processo de salvamento, o que ele fez para fins da circulação sanguínea? Ele tirou meu tênis, eles tiraram a minha meia de compressão, tiraram o meu short de lycra, levantaram a minha camisa, então eu fiquei de cueca no asfalto. E aí, no processo dos 16 minutos do salvamento, quando eu reagi ao segundo choque do desfibrilador, você imagina a cena, eu estava deitado de barriga para cima, no asfalto, na pista inferior do elevado do Joá. Quando eu abri os olhos, eu vi uma roda de pessoas à minha volta e as pessoas estavam comemorando alguma coisa que eu não tinha ideia o que era. Porque, para mim, quando eu abri os olhos e vi meus dentes quebrados, eu achei que tivesse desmaiado. Então, eu falei, por que essas pessoas estão comemorando? Foi o que você estava entendendo ali. Você ficou meio tentando entender, pô, será que eu desmaiei? Não, e não passou pela minha cabeça que eu tive um evento cardíaco, em nenhum momento. Para mim, eu tinha perdido o sentido, sabe assim? Perdi o sentido. De cansaço, de estafa, calor, de sei lá o quê, calor. Perdi os sentidos e desmaiei. E eu falei assim, gente, as pessoas estão comemorando, eu só desmaiei. Mas aí o que aconteceu? Obviamente que foi tudo muito rápido, porque como eu falei agora há pouco também, num evento como esse, é literalmente uma corrida contra o tempo, né? Porque é muito comum uma pessoa que tem uma parada cardíaca, ela ser salva, mas logo depois ela tem uma segunda parada cardíaca, uma terceira parada cardíaca. Então você tem que iniciar uma corrida contra o tempo para tentar identificar a causa do evento, para tratar a causa do evento. Sim. O que eles fizeram? Como eles não sabiam se eu tinha tido alguma lesão na coluna por causa da minha queda, eles me colocaram numa prancha de madeira. Ainda teve isso, pode crer. Eles me colocaram numa prancha de madeira, botaram um colete cervical e me enfiaram na ambulância. E me levaram para o Miguel Couto, no Leblon. Foi para o Miguel Couto, E aí o que aconteceu? Esse episódio que eu vou contar agora, que está no livro, é muito, muito engraçado, porque assim, você imagina, eu achei que tivesse desmaiado. Então eu estava completamente imóvel numa prancha de madeira. Aquela prancha de madeira, você só consegue mexer os olhos, você não consegue mexer mais nada. E aí eu me lembro que eu estava dentro da ambulância, ouvindo o barulho da sirene, e eu me lembro que uma médica botou o rosto assim, né? Porque já que eu não podia mexer a cabeça, ela botou o rosto... Tem que debruçar em cima da pessoa. E ela falou assim, você sabe o seu nome? E eu falei assim, sei. Ela falou, qual é o seu nome? Ela falou meio incrédula. Eu falei, Cristiano. E ela falou assim, onde você mora? Eu falei, na Barra. Ela falou assim, você tem ideia do que você estava fazendo? Eu falei, claro, eu estava fazendo uma meia maratona e desmaiei. E aí nessa hora, que foi muito engraçado, que ela falou assim, gente, vamos abortar o procedimento, não precisa entubar o rapaz. Eles estavam quase te entubando, meu Deus. Quando ela falou isso, eu estava tão lúcido que eu virei e falei assim, mas por que vocês querem me entubar? Eu ainda pergunto. E aí, a cereja do bolo foi o seguinte, vocês estão me levando para onde? Ela falou assim, para o Miguel Couto. Eu falei, olha, eu preciso avisar minha família que eu tô sendo levado pro Miguel Couto. E aí ela falou assim, tá, como é que você... Que é a história de você estar sozinho. Você vai completamente sozinho, sem nenhum amigo pra, tipo, dar uma notícia pra alguém, tua mãe, sei lá, ninguém, né? Não. E aí foi muito engraçado, porque ela falou assim, como é que você vai avisar a sua família? Eu perguntei pra ela, você tem celular? Ela falou, tenho. Mas você vai ligar pra que número? Eu falei assim, você se incomoda de digitar? E eu ditei pra ela o telefone celular da minha mãe. E aí eu me lembro que ela virou... Que é fogo, porque hoje em dia ninguém sabe o celular de ninguém. É isso. E aí eu me lembro que ela virou para as outras pessoas que estavam na ambulância, ela falou assim, gente, mas como é que ele sabe o nome do telefone da mãe? Eu não sei nem o telefone da mãe. Pois é. Isso foi muito engraçado isso. Enfim, aí eu fui levado para o Miguel Couto. E você estava tão tranquilo, né, Cristiano? Muito, muito. Assim, para uma pessoa que acabou de passar por essa situação, a ignorância nesse caso, né, de você não ter ciência do que estava acontecendo, e você é uma pessoa tranquila, né? Você é tranquilo, porque você não é uma pessoa desesperada, com personalidade assim. Eu acho que eu sou mais tranquilo agora do que antes. Pois é, eu te conheci agora, então não sei como era antes. Seus amigos estão aqui, podem falar. Eu acho que eu continuo sendo uma pessoa muito agitada, mas assim, hoje eu sou uma pessoa mais, até por força da circunstância do evento, né? Eu sou uma pessoa mais que relativiza as coisas, né? Então, mas você tem total razão. Na realidade, assim, a ignorância do acontecido, do evento,
foi muito importante para me dar tranquilidade. Porque se eu soubesse lá no asfalto que eu tinha tido uma morte súbita, eu não sei se eu teria reagido com tanta naturalidade, tanta calma assim, né? É, Tava assustado, pois é. obviamente. Mas você imagina, aí eu entrei no Miguel Couto e fui levado para emergência. E aí na emergência eles começaram a fazer vários exames, porque como eu falei, é uma corrida contra o tempo. E aí, quando eles viram que os primeiros exames estavam bons, os resultados estavam bons, eles me abandonaram um pouco, né? Eu estava monitorado, a minha frequência cardíaca estava boa e tal. E aí teve um episódio também muito curioso, que foi o seguinte, eu estava com vontade de ir ao banheiro. Só que eu tava numa emergência do hospital. E aí, Uhum. teve uma hora que eu estava sozinho, não tinha nenhum enfermeiro, médico ou médico. E aí o que aconteceu? Eu levantei da cama do hospital, com os fios presos no meu peito, né? Aquelas ventosas. Uhum. Todo monitoramento, é. E quando eu levantei para ir ao banheiro, o fato de levantar, eu trouxe a máquina eu trouxe a máquina junto Sei. comigo. E aí Imagina. eu quase derrubei a máquina, e aí os médicos que estavam ali, eles vieram achando que tinha acontecido alguma coisa, e eles perguntaram assim, aonde você pensa que vai? Eu falei, eu vou ao banheiro. Tipo, ele tá colapsando, ele tá... Gente, eu vou ao banheiro. Falou assim, gente, você não pode levantar assim, você tá numa emergência. Isso foi muito... Pois é, assim, teoricamente para você era uma coisa, vou ali, rapidinho, volto, não tem problema. Por que eu não poderia levantar? Que você todo monitorado. Mas agora, Thaís, eu vou contar para você como que eu soube que eu tive a morte súbita. E aí o que aconteceu? Eu acabei conseguindo falar com a minha mãe, né? E dizer que estava indo para o Miguel Couto. Só que a notícia que eu dei para os meus pais foi a seguinte: olha, eu estava fazendo a minha maratona, que eles sabiam, eu passei mal, desmaiei e estão me levando para o hospital. Então, eu lembro de você contar isso. Você não falou exatamente tudo, até porque também você não sabia tudo, né? Mas... E aí, quando eles chegaram no Miguel Couto, a minha mãe foi procurar por mim, ela foi encaminhada à emergência, e como normalmente você não pode entrar numa emergência, mas como eu estava muito bem, os médicos fizeram uma exceção e liberaram, porque eu estava próximo da porta, e aí a minha mãe entrou. E a primeira coisa que eu disse para minha mãe, quando ela entrou, eu falei, mãe, olha os meus dentes quebrados. Porque eu não tinha noção de nada, né? Bom, enfim, eu conversei um pouco com ela, a gente se emocionou, a gente chorou, e eu falei, olha, eu quero ir embora, porque primeiro que eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô super bem, e vamos dar o fora daqui. A mamãe saiu da emergência, puxou uma médica pelo braço, falou assim, olha, eu sou a mãe daquele rapaz ali que teve um evento que passou mal numa prova, ele já tá se sentindo bem, a gente não pode ir para casa. E aí foi a médica que deu notícia para minha mãe. Ela falou assim, olha, ele não teve exatamente um desmaio, ele teve uma morte súbita. E pelo que a gente sabe, ele ficou morto 16 minutos. Ah, é a cara da sua mãe. Bom, ela disse quase, ela teve. Tadinha. Ai, coitada, gente. Coitada. E aí, não, agora a gente tá brincando com isso tudo, mas que horror. Coitada, né? coitada. Pelo amor de Deus. Agora você imagina, Thaís, ela voltou na emergência. Ela voltou e ela falou assim, meu filho, não foi exatamente um desmaio que você teve uma morte súbita. E eu me lembro que quando ela me falou isso, a minha reação... Ah, foi ela que te contou, então. Foi ela que me contou. Ah, isso eu não sabia do detalhe dessa história. Tá. Mas, assim, foi engraçado que quando ela me contou, a minha reação foi de absoluta negação. Eu disse pra ela, não tive morte súbita. Não tive morte súbita. E aí, Thaís, em algum momento, eu linkei os pontos. Por quê? Porque quando isso que eu tô falando pouco aqui, nessa coisa de desfibrilador, massagem cardíaca, evento cardíaco, eu não sabia nada disso, né? Eu passei a saber um pouco mais disso na história. Agora, engraçado é que quando eu linkei os pontos, quando eu digo linkar os pontos, é o seguinte, a minha mãe disse que eu tinha tido uma morte súbita. E aí eu fui, e os médicos me liberaram mexendo no meu telefone, né? Assim, em poucos minutos. E aí, quando eu olhei no meu telefone, você imagina o que as pessoas fazem, né? O que não deve ser feito, as pessoas vão procurar informação aonde? No Google, né? Google. E aí eu botei informação lá, causa da morte súbita, tempo de vida da morte súbita, né? Porque essa altura do campeonato eu achei que eu ia morrer, né? E aí eu fui descobrir que quando você ressuscita alguém, quando você salva alguém num evento cardíaco, de parada cardíaca, você faz isso através das massagens cardíacas, que é através da compressão do peito no externo. E aí, Thaís, eu me dei conta de que eu estava com uma dor imensa no externo. Eu estava com muita dor. Por isso, você tinha...
E aí eu Você tinha falei, passado pelo aquele trauma da massagem, né? exatamente. Então eu me dei conta, falei assim, é por isso que eu tô com dor aqui. Porque durante esse período que eu fiquei morto, me massagearam. Porque a massagem cardíaca nada mais é É, você bombear uma sangue. pressão. Você bombeia sangue. A palavra massagem, para o leigo, parece uma coisa exatamente diferente do que realmente é na hora, que é uma pressão muito grande ali em cima, né? Na realidade, você bombeia, através da massagem cardíaca, você bombeia sangue de forma mecânica para o cérebro, principalmente. A ideia é você levar sangue ao cérebro, porque é a falta de sangue no cérebro, de oxigênio no cérebro, que causa as lesões, né? Que infelizmente levam Sim. à morte, ou, né? Quando a morte não acontece, você leva a lesões graves, pessoas que infelizmente ficam acamadas e não retornam os movimentos, né? Porque é isso que eu penso de você, né? Você não só voltou com a corda toda e voltou até achando que estava tudo bem, tá? Essa pessoa maravilhosa, saudável, correndo, fazendo tudo que você tem que fazer hoje em dia, melhor do que antes, mas você podia ter voltado à vida e ter ficado pro resto da vida numa cama. Ou Isso é assim, nossa, eu, só de pensar como a gente tem que ser grato a esse renascimento, né, que você teve. Eu queria que você falasse disso, da história do renascimento e como você viu isso. Agora, tirando a gente está falando aqui tudo muito engraçado. Eu sou assim, Cris. As minhas lives são sempre engraçadas. Eu trago. O mercado financeiro começa a ser engraçado. Tudo é engraçado aqui nas minhas lives. Mas, porque eu sou muito leve, mas assim, teve uma parte muito séria da tua história e que você fala com muita seriedade, que é a história desse chamado, como você entendeu, e aí até aquele ponto que a gente conversou hoje de tarde, né, o que estava pegando na tua vida, porque assim, aos olhos de nós, que estamos só assistindo a sua história, eu lembro seu livro, ou vendo aqui a sua live, assim, estava tudo equilibrado a princípio na sua vida, né, parecia estar tudo equilibrado, e eu prezo muito pelo equilíbrio, foi isso que eu vim construindo nos últimos anos, que eu melhorei na minha vida, e que eu tento ajudar as pessoas, principalmente com essa história de não é o seu caso, mas assim, vida pessoal, vida profissional, as pessoas às vezes exageram para um lado ou exageram para o outro. Eu exagerei muito na minha vida profissional e hoje só que eu tenho consciência e percebo isso nos últimos anos, e aí eu fui buscar esse equilíbrio de novo e a princípio a sua vida estava equilibrada, mas tinha uma coisinha aí fora do eixo, né? Conta pra olha, gente. antes de responder, eu queria só falar uma coisa aqui. Leandro Albuquerque está dizendo aqui, mandando um abraço Tá enorme. te zoando ele aqui. Leandro Albuquerque, cara, Leandro Albuquerque foi o ultramaratonista, foi ele é o grande responsável, ele foi correndo acionar a ambulância no dia da prova. Foi ele que correu para Foi chamar, ele. né? Mas tá falando que você fez arte aqui. Porque, e detalhe, foi ele e a Cris que me treinaram para fazer a minha primeira maratona da vida. Eu fiz uma maratona em 2018, Ah, e eu fiz uma única vez uma maratona, que assim exige muito, né, muita disciplina, muito treinamento, muito treino. E Leandro e Cris treinaram eu e o Bruno, que me salvou. A gente fez. ah, mentira! Essa história é muito incrível. Assim, a gente fez. Foi a primeira maratona do Bruno, foi a minha primeira maratona e nós fomos treinados por eles, pela Cris e pelo Leandro. Seu anjo. Foi muito bacana. Uau. Foi muito sensacional isso, muito emocionante. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta. Eu estava num momento de vida, Thaís, assim, que eu estava muito desacreditado da humanidade. Eu achava que o ser humano não tinha dado certo. Assim, eu estava contaminado com muita notícia ruim, né? E nada muito diferente do que a gente vê hoje, entendeu? Mas, assim, eu tava me deixando contaminar, eu estava me deixando ser afetado por essa onda de notícias muito ruins, muito negativas. E aí eu tava nessa vibe, assim, eu tava nessa vibe dizendo, porra, o ser humano não deu certo, a humanidade, né, foi um projeto que não funcionou, etc. E aí veio esse evento, e da forma como ele aconteceu, assim, que para mim foi de uma forma muito perfeita, foi como se tivesse, assim, como se tivesse, não, né? Eu acredito que isso foi orquestrado, sabe? Personagens na hora certa, no momento certo, no timing adequado. Então, assim, tudo aconteceu de uma forma muito encaixada, sabe?
Tudo, assim, Como tinha que ser, né? o fato de eu ter saído sozinho para correr, o fato do Bruno, ter cardiologista atrás de mim, o fato do Leandro, seu ultramaratonista, ter chamado a ambulância, o fato dele ter sido assistido pela Patrícia, médica, pela Tatiane, enfermeira. Então, assim, tinha uma equipe médica me atendendo. Um cardiologista, uma ortopedista, uma enfermeira. Pessoas que... Imagina isso. Então, assim, foi muito perfeito. Então, assim, como é que eu encarei esse evento? Eu encarei esse evento o seguinte, foi assim, ei, escuta aqui, você acha que a humanidade não deu certo? Você acha que o ser humano deu errado? Então, Pessoas que... a grande beleza da história, é claro que eu me sinto, né? Eu me sinto, porra, o bilhete premiado. Mas assim, não é porque eles salvaram a vida do Cristiano. Eles salvaram a vida de um desconhecido. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia nada sobre mim. Ninguém nunca tinha me visto na vida. Ninguém sabia nada sobre mim. Se eu era pobre, rico, aonde que eu morava, enfim, nada sobre mim, né? Se eu era uma pessoa, porra, era uma pessoa agradável, desagradável, nada, nada. Eles simplesmente salvaram a vida de alguém que estava, né, agonizando. Precisando. Estava precisando. Então, assim, foi dessa forma que eu enxerguei o episódio. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, eu não escorreguei numa casca de banana, né? Então, quando você passa por um evento desse, eu acho que é impossível você continuar a viver como você vivia antes. É impossível. Porque, assim, Claro. de uma maneira muito natural e de uma maneira muito espontânea, você acaba revendo, sem querer, tudo que acontece na sua vida. Tudo. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, as coisas que antes te incomodavam e que você passa para pensar e fala assim, pô, mas isso é tão pequeno, isso não pode me incomodar, entendeu? Porque assim, numa fração de segundo, Exato. eu tive minha vida, né, escorrendo pelos dedos, né? Então assim, eu ganhei uma vida nova de volta, sabe? Você ganhou um presente de ter uma vida nova e você não podia viver da mesma forma. Você tinha que repensar o que não estava ajustado. E é o que você está dizendo. Hoje em dia você não se permite nem reclamar de coisas bobas, né? Porque são muito bobas perto do que você passou, Sim, né? eu dei um exemplo. Nossa. Teve uma... Tá vendo? O processo de transformação ali, ó. A Aline tá falando. É isso, gente. Essas pessoas precisam levar as histórias delas. Por isso que eu trouxe ele aqui para vocês, gente. Cris, precisa ser escutado. Tem um exemplo, uma jornalista me perguntou, ela falou assim, me dá um exemplo concreto, né, assim, que você mudou no seu dia a dia. E esse exemplo é muito bacana porque ele se encaixa perfeitamente nas pessoas que trabalham, né, principalmente no mundo corporativo, mas serve para qualquer profissão. Você sai para uma reunião, né, e aí você fica preso no trânsito, por alguma razão. Ou porque caiu uma árvore, ou porque teve um acidente, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa, e aí tem um trânsito fora do normal, fenomenal, e você não consegue, no horário que está marcado para começar a sua reunião, você está preso no trânsito. Se essa situação acontecesse antes da minha morte súbita, era bem capaz de eu ficar muito estressado no carro. Hoje em dia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com as pessoas que estão me esperando para a reunião e vou dizer assim, sinto muito, estou preso no trânsito, não sei o que aconteceu, chegarei assim que possível. Entendeu? É isso aí. Isso não pode tirar as pessoas do eixo de equilíbrio. Do prumo, do eixo. Isso não pode desestabilizar as pessoas. Porque essa situação de estresse, de nervosismo, ela faz mal para nós, para o nosso organismo, do ponto de vista fisiológico, e ela faz mal para as pessoas com as quais a gente se relaciona. Né? Porque quem está do lado de alguém que está estressado o tempo inteiro? Né? Você vira uma pessoa tóxica, né? Exatamente. Então, assim, vai acontecer de novo? Vai acontecer. Vai acontecer comigo, com você, com todo mundo que tem uma reunião. Um dia você vai se atrasar e não vai conseguir chegar para a reunião por N razões. Ou porque você saiu atrasado, ou porque você perdeu a hora, ou porque está preso no trânsito. Isso não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Isso não é o fim do mundo. Tem coisas muito piores que isso, e a gente acha que o nosso problema, às vezes, ele é do tamanho maior do que ele é, e a gente é que dá foco pro problema e o problema cresce, né? Você tem toda a razão. Thaís, outro exemplo, que isso eu vejo muito acontecer no Brasil,
já que existe essa cultura muito marcante, né, do corpo, essa coisa do físico, da aparência, quantas vezes, cara, eu me deparei com diálogos, com informações de pessoas dizendo assim, ah, tô deprimido, tô deprimida porque eu engordei 2 quilos, eu engordei 3 quilos. Uhum. Gente, assim, você engordou 2, 3 quilos, mas assim, você tá com saúde, você vai Uhum. fazer exercício para perder, ou senão tá tudo bem Sim. também, entendeu? Assim, isso não pode ser um elemento, assim, de tristeza, entendeu? Uhum. Coisas muito mais importantes que a gente precisa realmente dar importância àquilo que é importante. Muito bom esse ponto. E aí eu também queria fazer um gancho com uma coisa que eu sei que é muito importante na sua vida e cada vez está maior, de uma forma diferente aí na França, né? Mas são a história dos projetos sociais, né? A gente também tem isso muito parecido. Eu fui criada, né, numa casa onde a gente sempre fez muitas ações e todo mundo que sabe aqui, até por causa de pandemia, então eu estava mega ativista aqui, né, nos recursos e quentinhos para moradores de rua, e favela de Gramacho, favela da Maré. Eu faço muita coisa aqui, quem quiser saber mais me pergunta aí no privado, mas eu estou sempre botando aqui nos stories. Mas você é muito envolvido com vários projetos sociais, dando justamente amor, carinho, atenção, qualquer necessidade que precise para quem você não conhece, justamente. E fizeram isso com você, e é uma retribuição, é o give back. Então conta um pouco aí, fala um pouquinho desses projetos. A gente está acabando, Quanto tempo mas eu estou adorando. Quanto tempo a gente tem? Pois é, eu queria mais 1 hora. Não, mas a gente tá. Falta 5 minutos para as 7, gente. Tô muito rápido, né? Pois é, muito. Sim. Bom, Mas a gente marca um dia ou outra. combinado. Assim, eu vou falar muito rápido também, porque eu queria deixar isso como forma de convite, Thaís, para quem está nos ouvindo. Sim, é isso. O voluntariado, ela é uma excelente forma da gente retribuir os privilégios e os benefícios da vida que nós temos. Sejam eles quais forem, saúde, financeiro, social. Eu acho que assim, tem tanta gente precisando de ajuda que se nós nos encontramos e se a gente se dá conta que a gente está em situação de privilégio, que a gente está em situação de uma situação boa do ponto de vista equilibrado, física, econômica, socialmente, emocionalmente, a gente precisa usar isso para retribuir em forma de voluntariado, como forma de gratidão. Exato. E assim, as pessoas falam assim, mas eu acho que às vezes eu não estou preparado para o voluntariado. Mas assim, existem tantas maneiras de você ajudar. Tantas formas. Tantas formas. Você pode ajudar no voluntariado sem sair de casa. Né? Perfeito. Você pode tem projetos hoje em dia que você liga para pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, para você trocar uma ideia, você conversar. Você pode ler um livro para cego. Você pode fazer um ensaio fotográfico, se você ama fotografia, para pessoas que não conseguem pagar um ensaio fotográfico, por exemplo. Vai fotografar uma festa de aniversário, um casamento, um batizado, e oferece isso, né, gratuitamente. Pessoas que organizam festas. Eu fui voluntário da Make-A-Wish, que é uma organização americana que está no mundo inteiro, aí no Brasil. A gente, eu organizei alguns sonhos, participei de alguns sonhos da Make-A-Wish no Brasil, e a quantidade de pessoas que nós conseguíamos trazer para o sonho e que doavam as coisas, doavam os doces, doavam o bolo, doavam o espaço, doavam a limusine para transportar aniversariante, doavam o serviço de DJ. Assim, existe uma rede imensa de voluntariado e que funciona de uma maneira linda, linda. Exato. Então, assim, a gente pode doar como uma forma de gratidão, porque tem muita gente precisando, isso é inegável, e como você bem falou, a situação do Covid, ela agravou essa situação. Sim. As pessoas que estavam fragilizadas antes, elas são as mais afetadas. Então, mesmo aqui na França, né, que é um país mais desenvolvido, né, mais evoluído economicamente que o Brasil, existem pessoas que estão passando necessidades alimentares, e eu tive a felicidade de participar agora esses dias de um projeto de coleta alimentar, né, na porta do supermercado, pedindo que os clientes... A ideia era assim, você entra no supermercado para fazer suas compras, né,
E aí eu abordo você com o colete do projeto e digo assim, Thaís, eu estou aqui como voluntário e eu estou sugerindo aos clientes que agreguem alguma coisa nas compras para doar para as pessoas que estão precisando. E a taxa de adesão foi imensa, assim. A gente ficou muito feliz que teve muita gente que doou produtos não perecíveis para a gente estar precisando. Então, assim, é um convite necessário a gente procurar o voluntariado como uma forma de gratidão para estender a mão para quem está precisando. Maravilhoso. Eu acho que a gente vai ser derrubado. Aline, eu nunca te pedi nada, volta com o Cris. Gente, hoje é só isso mesmo. Hoje é 1 hora. A gente não vai poder voltar mais. É isso. Mas que bom. Esse gostinho de quero mais é maravilhoso. Eu também tô com gostinho. Agora eu virei best friend do Cris, gente. Agora eu peguei ele para ser meu amigo. Roubei dos meus amigos. A gente não conseguiu nem cumprir a pauta toda. Não, até que a gente foi indo, sim. Se a gente tivesse mais 1 hora, a gente falava mais, né? Mas estou muito feliz pelo seu aceite do meu convite. Adorei nosso papo, acho que o pessoal adorou. E falem para os amigos de vocês para assistirem também. Outro dia a gente combina outra com o Cris, a gente pode explorar uma mais especificamente dos projetos sociais, que eu tenho todo o interesse em fazer com você. Eu acho que nós dois juntos somos duas pessoas... muita gente. Eu tenho uns amigos meus, tem uns amigos seus. É isso que é gostoso das lives compartilhadas. Eu adoro. Então é isso. Boa noite para você, Cris. Aí já são 00:30 já. Vai dormir. Amanhã tem trabalho. Eu vou te apresentar meus amigos da França. Vai ser um prazer. Você vai estender sua rede de networking aí, colaboração. E leva essa galera para o voluntariado também, que eles te levam para o samba também. Obrigado. A Maria Paula... Obrigada, Maria Paula. Eu tenho quase certeza que foi você, Maria Paula, que uniu a gente. Eu tenho certeza. Um beijo, Cris. Beijo. Muito obrigada. Vou salvar aqui a nossa live. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada a todos.